Qualquer empresa que quer faturar mais precisa parar de depender de processos manuais, e eu separei 5 automações que eu considero essenciais para qualquer negócio. E o impacto de colocar apenas uma na sua empresa é a mudança brutal na produtividade e no caixa da sua empresa. Se você gostou da ideia desse vídeo, então fica até o final desse vídeo que você vai descobrir quais são e já deixa o like e bora pro vídeo. Então aqui as 5 automações fundamentais para escalar uma empresa, eu já separei aqui que é uma das mais famosas que está atualmente depois da IA, que é SDR com IA. Se você implementar essa solução na tua empresa, ela basicamente vai te dar um ganho muito grande na produtividade e também o impacto no seu caixa. Por quê? Hoje a gente sabe que a empresa é um pouco falha no processo comercial. Com o SDR, a gente consegue treinar um IA específica ali para fazer a qualificação desse lead. Além disso, a gente consegue ter uma facilidade muito grande de a gente retreinar sempre que necessário. Então a gente percebe que um processo de qualificação não está tão legal, né? Determinadas perguntas, e a gente consegue mudar isso muito rápido. E a gente sabe que com a pessoa em si, esse processo é um pouco mais demorado. Além de ter um SDR IA, além de você conseguir colocar ela para trabalhar 24 horas por dia, trabalhar de noite, final de semana, feriado, ela consegue seguir processos exatamente que a gente programa. Então, por exemplo, a gente sabe que em um processo comercial é um pouco moroso, além do comercial lidar com o cliente, né, ali no dia a dia, ter que preencher ferramentas, CRM, colocar dados. Então, essa IA de S10 já consegue fazer todo esse processo para você, todo esse processo de qualificação e entregar de fato ali para o vendedor fechar ali a venda, né? Além de ela não ter limite de volume. Hoje a gente sabe para ter um atendimento legal, tem uma certa limitação ali, 5 pessoas, né? 5 leads, 10 leads. Já com a IA não. Com a IA você consegue ter uma captação maior de lead, aí ela faz todo esse processo de qualificação porque ela não tem limite, né? Digamos assim, então ela consegue atender diversas pessoas ao mesmo tempo e passar ali para o teu time comercial somente quem de fato tem interesse. Então, se você tem um processo de aquisição tanto via tráfego, né, e via indicação, a SDR faz sentido para você, tá? Aí a segunda solução é a IA secretária, então isso aqui já é para uma empresa que é focada em manter o cliente, né, no sucesso do cliente, porque hoje o que eu vejo na empresa são dois principais problemas. Primeiro, é a aquisição do cliente, o segundo, fazer esse cliente manter com a empresa. Então, eu vou dar um exemplo aqui de algumas empresas, né, de alguns escritórios que eu atendo, né? Então, às vezes o escritório ele fecha ali com o cliente e às vezes tem que fazer o acompanhamento desse cliente. Então, precisa ali sempre que o cliente entrar em contato, já precisa responder de bate-pronto, e a gente sabe que a secretária humana tem diversos afazeres ali dentro de um escritório, dentro de uma empresa, e não consegue dar uma atenção ali para aquele cliente. E muitas das vezes são sempre as mesmas perguntas, né? Então, acaba sendo chato para a secretária e também chato para o cliente quando ele não é respondido. Então, com a secretária, a gente consegue configurar ali as dúvidas frequentes que os clientes sempre fazem, né? Então, um exemplo bem básico, né? Tipo assim, horário de funcionamento, endereço, dia que faz o atendimento, e aí a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. Então, por exemplo, no escritório, a gente tem uma demanda que é consultar o processo do cliente. Então, a gente consegue fazer uma integração dentro da IA secretária para consultar o processo do cliente e retornar, sem precisar que a secretária humana fique sempre fazendo esse mesmo processo, que é um processo moroso, repetitivo e gasta bastante tempo, sendo que a secretária humana poderia ser alocada para uma outra demanda que agrega ali muito mais valor para ela, né? Além de, se sua empresa for um pouco maior, né, for dividida em setores, você consegue também colocar um recurso ali para a IA reparticionar, no caso, reparticionar não, né, direcionar para cada setor, que hoje não tem, ou quando tem, às vezes é um bot, e às vezes é um bot assim um pouco engessado, em vez de ajudar, acaba dando muito mais trabalho, porque às vezes o cliente não sabe lidar ali com o bot. Então, colocando um IA, secretária, para direcionar todo esse fluxo de clientes, você já ganha agilidade, chega ali para o setor correto, exatamente o que aquele setor precisa fazer. Então, por exemplo, o cliente quer pagar um boleto, então a IA já pega e direciona para o setor financeiro. Quer falar com o comercial, direciona para o comercial, para o suporte técnico, direciona para o suporte técnico. E aqui trouxe um resultado que a gente estava metrificando de uma empresa, né? Nesse caso aqui em específico é um escritório de advocacia. A gente separa aqui em um mês de maio, tá recente. Nesse mês de maio, desse escritório específico, teve aqui 6.493 atendimentos que foi feito pela IA. Isso foi o total de atendimento, só que aqui de atendimentos únicos, então, de atendimentos únicos foi aqui 3.252. Então, basicamente, a cada cliente chamou pelo menos a IA duas vezes, né? Então, acabou tendo um atendimento repetitivo, digamos assim. E aqui, só para você ter uma noção, desses 6.400 atendimentos, só
só 671 atendimentos foi escalado para algum setor, porque todo outro restante a própria resolveu. O que foi dúvidas, nesse caso específico era o como está meu processo, e quando não era alguma coisa disso, direcionava para algum setor. Foi tão tanto que basicamente 90% dos atendimentos que esse escritório teve em um mês foi basicamente resolvido pela quase 900%, né? E aqui tem alguns outros dados, né, que a gente consegue ver aqui o funil, então o total de atendimentos, quanto que foi retido pelo IA e quanto é que foi passado ali de fato por humano. Então imagina a produtividade que esse escritório teve. Aqui de bate-pronto, né, o benefício principal é a produtividade. Agora pensa com esse tempo aqui que esse escritório ganhou, né, esse tempo ocioso. Imagina o que esse pessoal, que esse escritório pôde fazer nesse tempo ocioso, porque esse escritório aqui são 25 pessoas. Então, com certeza, eles focaram em outras áreas que necessitavam, além do atendimento ao cliente, sim. Porque, como você mesmo viu nesse relatório, 90% basicamente foi resolvido pelo IA. E aqui tem algumas outras informações, mas eu queria chamar a atenção era para isso aqui, ó. 6.000 atendimento, 90% atendido pela IA. Então, de fato, é uma solução que, se você tem um grande fluxo de atendimento, essa solução vai fazer bastante diferença para você. Terceira solução seria o disparo em massa. Aqui eu coloquei focado mais para reativação de base, porque hoje o pessoal acaba fazendo muito disparo para spam, né? Mas a gente usa aqui de forma inteligente as nossas soluções. Então, pensa aí, você é uma empresa que já atendeu diversos clientes, prestou serviço, vendeu produto, e possivelmente essa pessoa pode vir comprar qualquer outro produto ou outro serviço de você. E a gente sabe que é muito mais fácil vender para uma pessoa que já nos conhece do que uma nova pessoa que nunca viu a nossa empresa, na é verdade? Então, com o disparo em massa, você consegue fazer um disparo ali segmentado, a depender de como é sua base. Não, por exemplo, esse cliente aqui, esse cliente A tem a preferência por esse serviço, por esse produto, esse cliente B seria melhor um produto mais barato, então você consegue segmentar essa sua base e fazer um disparo de reativação, vendendo algum produto, vendendo algum serviço, dando ali desconto, ou até mesmo fazendo uma própria nutrição desses clientes, né? Que seria o quê? Ó? Eu vou dar um exemplo de concessionária, né? Que eu vi uma notícia que eu não me lembro, né? Foi na Bahia, em Salvador, se eu não me engano, tá tendo desconto para quem compra carro elétrico, é carro do BYD, por exemplo. Então a gente poderia fazer um disparo de nutrição, que é um informativo interessante para essa pessoa, a depender do tipo de cliente que você tem. Porque esse tipo de disparo seria para pessoas com interesses ali em carros. Então você poderia fazer esse tipo de comunicado. Então essa pessoa vai lembrar, poxa, a empresa tal mandou um informativo aqui bem bacana que realmente agregou na minha vida. Então, quando ela pensar em comprar algum outro produto, algum outro serviço, ela vai pensar em você, porque você fez um disparo de nutrição que de fato foi um informativo ali para ela que de fato agregou. Então, é dessa forma que a gente consegue trabalhar aqui um disparo em massa, que hoje em dia não é muito bem aproveitado pelas empresas, e quem mais usa é mais a empresa que faz spam, né? Mas as empresas que trabalham certinho, cuidam ali dos seus leads, isso aqui é uma ferramenta muito boa para você conseguir aí ter um impacto interessante no teu faturamento no final do mês. Fiz uma pausa nesse vídeo para te dar um recado muito importante. Se tuas automações vivem caindo, você não consegue instalar suas ferramentas como a N8N, API de WhatsApp, sinto lhe dizer, mas o teu problema é na tua VPS. E uma VPS que eu confio e recomendo e uso aqui na minha operação é a StyCloud. É uma VPS brasileira e tem um suporte em português. E você consegue instalar o N8N, API de WhatsApp em poucos cliques. Eu gravei um vídeo onde ensino a configurar a VPS da StyCloud do absoluto zero, ensinando a instalar o N8N e a API de WhatsApp que tem botões e listas. O link da StyCloud está aqui na descrição e também o link desses dois vídeos onde eu ensino essa configuração também vou deixar aqui na descrição. Então, quando você acabar de assistir esse vídeo, clica lá no link da StyCloud para você contratar essa VPS, e também vou deixar os vídeos aqui na descrição para você configurar sua VPS do absoluto zero. Então, bora lá pro vídeo. Quarta solução. A quarta solução seria o quê? A geração de contratos automáticos. Eu trouxe aqui porque um dos clientes que eu atendo aqui, como você já sabe, é escritório de advocacia, e dentro do processo de escritório de advocacia tem ali a geração de contrato. E, normalmente, né, no caso 100% no meu caso, todos os meus clientes têm um contrato padrão para cada tese, que é basicamente só preencher ali as informações padrões do lead e pronto, acabou.
já está resolvido. Então você consegue desenvolver uma solução onde você tem um modelo de contrato que é basicamente preencher as informações, gerar um link para assinar e enviar ali para o teu lead. Você tem várias plataformas, várias ferramentas que faz isso. No meu caso, eu uso aqui a ZapSign integrada à IA. Então, um dos processos que a gente disponibiliza aqui para advogado é o quê? É a qualificação, qualificou esse lead tem de fato ali o benefício, a IA já gera o contrato e manda para essa pessoa assinar e faz toda uma cadência ali, caso essa pessoa não assine, né? Então, dessa forma, aumentando o impacto ali na quantidade de contratos assinados mensalmente, que acaba impactando no faturamento ali do escritório. E é claro, eu estou dando um exemplo aqui do escritório, que é algo que eu já estou ali mais habituado no dia a dia, mas também, se eu não me engano, tem empresa de consignado, de consórcio, eu não lembro, que também precisa fazer o contrato. Então, dentro desse processo também entra a geração de contrato. Você pode fazer tanto via IA, no próprio atendimento, quanto em um processo de CRM. Então, às vezes, teu comercial atende ali o lead, o prospect, vê que aquela pessoa é qualificada, preenche as informações ali no dentro do próprio CRM, clica um botão, já gera o contrato e teu lead, né, assina e assim vira cliente. Então é uma solução bem bacana, que nas grandes maioria das empresas precisa sim de contrato, e os contratos, se for repetitivos, né, você tem esse benefício de criar uma solução, né, com a geração de contrato automático. Vamos lá para quinta e última solução, que é lembretes e mensagens agendadas. Aqui, né, eu trouxe porque a gente sabe que lidar com atendimento já é um pouquinho assim difícil, estressante, então imagine a gente ter que lembrar de mandar mensagem para algum próspero, para algum lead, para algum cliente, já é um pouco mais trabalhoso, porque a gente precisa de agenda, precisa anotar no papel, e muitas das vezes a empresa em si não tem um sistema de mensagens agendadas, né? Agendamento de mensagens. Então, é interessante você ter uma automação, ter uma solução onde você consiga agendar mensagens ali pelo WhatsApp e disparar essas mensagens agendadas. Um exemplo aqui de cliente que eu atendo é clínicas. Então, a gente tem duas formas de mensagem, né, que é a mensagem de confirmação. Então, assim que a pessoa agenda uma consulta, a gente já manda a mensagem de confirmação para aquela pessoa falando que foi agendado, consulta tal, horário tal, doutor tal, endereço tal. E um dia antes a gente acaba também enviando uma mensagem de confirmação para ver se essa pessoa vai comparecer ou não, né? Aí a gente já consegue notificar essa pessoa, né, e garantir que essa pessoa venha. E caso ela desmarque, já abre uma vaguinha ali dentro da agenda da clínica, já para disponibilizar para um outro cliente, né? Então, é por isso que a gente dispara um dia antes para a gente ter ali 24 horas para realocar uma outra pessoa. E claro, essas mensagens de lembrete você consegue fazer para diversas coisas, né? Que eu estou dando exemplo para clínica, por exemplo, você pode fazer para follow-up. Às vezes a pessoa está fechando uma venda, a pessoa não pode fechar, não tem como fechar hoje por algum motivo e a pessoa fala que vai fechar semana que vem. Então você programa uma mensagem agendada para semana que vem para cobrar essa pessoa, por exemplo. Então você consegue usar de diversas formas essa solução de mensagens agendadas. E se alguma dessas soluções aqui te chamou a atenção e você quer implementar na tua empresa, eu vou deixar um link aqui embaixo para você marcar uma reunião de diagnóstico comigo. Também vou deixar meu WhatsApp para você conversar diretamente comigo, para entender tua situação e implementar algumas dessas soluções que eu apresentei aqui nesse vídeo, até mesmo uma solução nova, uma solução personalizada para o teu negócio. Porque aqui o nosso objetivo não é te vender uma solução de prateleira, mas sim te oferecer uma solução que de fato vai servir para o teu negócio. Eu vou deixar aqui mais dois vídeos nessa parte aqui para você estar assistindo e acompanhando, ou clique aqui embaixo para você marcar reunião diagnóstica comigo. Tamo junto, grande abraço.